Hoje nós vamos falar sobre os 12 livros que, na minha opinião, são os principais livros que moldaram o cânone do yoga no Brasil. Esses 12 livros são traduções, não são livros escritos por brasileiros. Depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre os yogis brasileiros também. Mas esses aqui são 8 livros de autores indianos e 4 livros de autores não indianos. Legal? Solta a vinheta. Então, vamos lá para os 12 livros que, na minha opinião, são os mais importantes para o que a gente acredita ser yoga, para as nossas práticas de yoga, para as formações de yoga. O primeiro livro, é o livro mais lido, é o Yoga Sutra de Patanjali. Então, esse livro, nós temos diversas traduções, várias pessoas traduziram o Yoga Sutra de Patanjali. Então, tem a tradução do professor Carlos Eduardo Barbosa, que é sânscritista, tem a tradução da Glória Arieira, que é a professora de Vedanta, tem tradução do De Rose, você tem traduções feitas também, por exemplo, no O Coração do Yoga, do Desikachar, que é um livro traduzido pela Grace Costa. Você tem também tradução de Yoga Sutras de Patanjali. No livro Luz sobre Yoga Sutra de Patanjali também, você tem a tradução da Márcia Neves Pinto, também sobre Yoga Sutras de Patanjali. Então, esse livro todo mundo acaba lendo em alguma tradução, mas é sempre bom lembrar que nós lemos traduções, que nós não estamos lendo o texto original, a não ser que você consiga ler em sânscrito. E isso, então, já remete que cada tradução, cada escola que traduziu, por exemplo, Glória Arieira, ela vem do Vedanta, da escola do Dayananda, então ela vai ter uma proposta diferente do professor Carlos Eduardo, que vai avaliar por outro prisma também o livro Yoga Sutra de Patanjali. Então, primeiro livro muito importante é com certeza os Yoga Sutras. Segundo livro, o Bhagavad Gita. Então, Bhagavad Gita também, livro que também é muito lido, E também tem diversas traduções. Nós temos essa aqui que é também do professor Carlos Eduardo Barbosa, da editora Mantra, Temos tradução também da professora Glória Arieira. Existem outras traduções também do Bhagavad Gita. Livro também super importante para a formação do yoga, também no Brasil e no mundo todo, Acaba moldando muito o que nós acreditamos. E fazendo aí um percurso histórico, então a gente começa dos mais antigos, que seria Yoga Sutras e Bhagavad Gita. Depois, vindo para a Idade Média, a gente tem o Hatha Yoga Pradipika, que é um livro do Svatmarana. Temos essa tradução aqui da editora Mantra também, que foi traduzida pelo professor Roberto Martins, também um professor de sânscrito. Então, um livro também super relevante, que é muito importante para compreendermos todo o yoga que praticamos hoje em dia. Então, todas as formas de yoga, principalmente posturais, que nós temos hoje em dia, tem muita influência do Hatha Yoga. Então, esse livro é uma base também para a gente compreender o que nós fazemos hoje. Agora, passando para um período um pouco mais moderno, nós temos a autobiografia de um yogi. Então, esse livro aqui do Yogananda, que é um livro também sucesso demais, muito conhecido, um livro que não é um livro de técnicas, mas ele vem por esse viés também religioso. Então, o Yogananda muito forte em trazer o yoga para o Ocidente, então vale muito a pena também ler. Esse livro tem uma edição, uma tradução também da Self-Realization Fellowship do próprio Yogananda. Então também levar isso em consideração quando você lê a tradução. Agora a gente vai falar dessa trinca, esses 3 autores que foram alunos de Krishnamacharya. Então, esses 3 grandes nomes do yoga, o yoga postural moderno, o yoga que a gente conhece muito, o yoga muito praticado também na Índia hoje em dia, são desses autores que foram alunos do Krishnamacharya. Então também tem isso em conta, que você tem O Coração do Yoga, do Desikachar, que é filho do Krishnamacharya, livro traduzido pela Grace Costa, da editora Mantra também, Yogamala, que é o livro do Ashtanga Yoga, então o livro do Patabi Joyce, a galera do Ashtanga Yoga,
pessoal também do Vinyasa lê muito, recomenda muito essa leitura também. Livro da editora Mantra também, tradução de Priscila Catão. E Luz sobre o Yoga, do Iyengar. Então, essa trinca é muito importante para o yoga contemporâneo, para todos os yogas posturais que nós praticamos, né? Então, levar em conta também essas traduções para ler. Um livro, Asana Pranayama Mudra Bandha, um livro que eu vi muito também na Índia, sendo usado na maior parte das formações de instrutores lá em Rishikesh. Então, um livro também que vem com muita influência, porque é escrito pelo Swami Satyananda Sarasvati. O Satyananda Sarasvati, ele foi discípulo do Shivananda, então também uma escola muito forte na Índia. E ele cria a Bihar School, que é uma escola de yoga muito forte, muito grande hoje em dia também na Índia, e produz muito conteúdo em inglês. Então, esses livros produzidos em inglês, né? Os 3 primeiros que eu falei foram escritos em sânscrito, e a partir aqui de autobiografia, Luz sobre o Yoga, Yoga Mala, O Coração do Yoga, Asana Pranayama Mudra Bandha, são livros escritos em inglês que foram traduzidos para o português também. Legal? Então esses aqui seriam os 8 iniciais, que são os livros escritos por autores indianos, por yogis indianos. Você tem livros tanto por um viés religioso, você tem livros como essa trinca que eu falei desses 3 autores, que são mais manuais também de práticas, de metodologias que eles desenvolvem, tá bom? O do Satyananda também é um manual, né, de técnicas de yoga. E agora a gente entra nesses 4 livros. Primeiro eu vou falar desses 3. Você tem a tradição do yoga, do Feuerstein, não sei como é que pronuncia bem o nome dele. Livro também muito importante para a gente. Tem o Yoga, Imortalidade e Liberdade, do Mircea Eliade, também, que é um grande nome. Essa daqui foi a tese de doutorado dele, que se transformou em livro. Tem Filosofias da Índia, do Zimmer, que também, junto com o Mircea Eliade e com o Feuerstein, eles formam também uma trinca muito do yoga mais acadêmico, do yoga europeu, que chega também no Brasil muito forte por meio dos autores brasileiros. Então acaba que influencia muito os yogas que são construídos no Brasil. Esses caras então são muito importantes. E hoje em dia nós temos como uma escola que está influenciando muito também a construção do yoga. Hoje em dia, o pensamento do que é o yoga, principalmente na área acadêmica, que é o James Madison e o Mark Singleton. Então, esses 2 nomes, que são da Universidade de Londres, do SOAS, são autores que têm também uma grande influência hoje em dia. Então, eles participam do Hatha Yoga Project, que é uma ideia de traduzir mais textos do sânscrito para o inglês, textos que ainda não haviam sido traduzidos. Então, Raízes do Yoga, traduzido para o Brasil recentemente pela editora Svarupa. Então, essa editora, ela traduz livros de yoga. Isso também é muito interessante levar em consideração. Então, dentro de todos esses livros, sempre observa que editora que está traduzindo, quem traduziu, quem é esse tradutor. Muitos deles têm formação em yoga, são praticantes de yoga. Então, além do conhecimento da língua, eles também têm um conhecimento das técnicas. Então, tudo isso influencia bastante nessa construção desse conhecimento. Legal? Eram 12 livros, né? Mas, lógico, tem muito mais livro para a gente falar. Então, tem livro do Vivekananda traduzido, tem livro do Shivananda, tem livro do Kuvalayananda. São livros também muito importantes, mas eu selecionei esses 12 por serem aqueles 12 que são mais conhecidos, mais lidos na minha perspectiva, dentro do que eu já vivenciei. Legal? Mas, lógico, existem diversos livros que são também incríveis. Tem uma tradução recente também da Katha Upanishad, também que o professor Carlos Eduardo fez, também livro também que está super interessante. E tirando esses todos aí que eu falei, me diz aí se tem mais algum livro que foi importante na sua formação como yogi, como professor, professora de yoga.
Escreve aqui para mim se tem algum e se ficou faltando, me dá também umas dicas de leitura. E se vocês quiserem também um livro sobre os autores brasileiros, os yogis brasileiros também que foram muito importantes na construção da nossa prática, também escreve aí embaixo nos comentários pra gente. Valeu!